Como eu disse no começo, né, todos os pastores da igreja, eu não falei isso, mas todos os pastores da igreja e mais alguns irmãos daqui da nossa igreja, nós fomos no evento chama Descend, né? E nós acabamos conseguindo só no estádio lá de Brasília. Teve 2 estádios aqui em São Paulo, o Morumbi e o Allianz Parque, e nós acabamos indo lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Teve um total de quase 150 mil pessoas entre os 3 estádios. É uma coisa que, para nós aqui no Brasil, eu creio que foi um momento histórico, né? É um momento, assim, interessantíssimo para a nossa nação, porque nós fizemos história ontem. Quem esteve lá fez história, tá? Porque há 20 anos atrás, eu diria 20, seria inconcebível uma ideia dessa, né? Encher um estádio. Então, nós conseguimos praticamente 40 mil em cada estádio, né? Isso é impressionante. É um glória a Deus, é um aleluia, porque Deus está movendo, Deus está fazendo coisas grandes e tremendas. E nós temos que agradecer ao Senhor. Eu vou chamar o Gabriel, ele está aqui. Vem aqui, Gabi, para esse microfone. E eu pedi para ele dar um testemunho representando os jovens. Ele foi um dos jovens que foi. Então, para ele falar um pouquinho do Descend, né? Descend é o envio em inglês, tá? Então, nós vamos estar falando um pouco disso hoje, e eu quero que isso entre no teu coração e toque teu coração, e Deus fale ao seu coração nessa noite. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Bom, vou falar rapidinho, porque até peguei um cronômetro para não estender muito. Para mim, o Descend foi um evento, um marco na minha vida e uma confirmação de algumas coisas que Deus tem gerado no meu coração e falado na minha vida. Mas, primeiro, foi muito emocionante ver 3 estádios, né? Um total de 150 mil pessoas, em sua maioria jovens, reunidos, dispostos a adorar e estar numa imersão de adoração e oração, com a intenção de realmente de envio para pregar a palavra, seja em nações, seja em universidades e escola. E foi realmente algo histórico no Brasil, no mundo, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, mas esse total de pessoas nunca tinha sido o tamanho do evento. E uma das coisas que foi um dos pontos falados no evento que mais falou o meu coração em relação à inércia espiritual, né? O Tel Hayashi, que foi um dos líderes, ele começou falando assim: o Descend é uma guerra contra a inércia espiritual dessa geração. Inércia seria na questão de comodismo, de a gente estar satisfeito e a gente estar confortável dentro da nossa salvação e a nossa vida parar nisso, sendo que Deus nos chamou filhos, nos fez filhos, nos deu o Espírito Santo para expandir o reino, para pregar a palavra, e muitas vezes a gente não tem feito isso, não tem vivido dessa maneira como pregadores do Evangelho por onde a gente for. E algo que Deus falou muito ao meu coração há um tempo atrás, né, isso se confirmou nesse Descend, se a faculdade que eu estou fazendo, o trabalho onde eu estou, a escola que você está, o trabalho que você está, se esse lugar não está sendo um campo missionário, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus colocou a gente onde nós estamos, porque para nós sermos usados e para nós pregarmos a palavra e expandirmos o reino. E essa foi uma das coisas faladas no Descend, tanto para questões missionárias, mas também aqui no Brasil e nesse quesito, que por onde nós formos, nós devemos ser luz, pregar o Evangelho para expandir o reino, que seria, né, trazer o céu na terra até que céu e terra sejam um só, até que Jesus volte sem cessar. Então, esse foi um dos marcos, uma das coisas mais marcantes para mim. E outro ponto que foi muito, muito marcante foi a questão foi se falado muito da transição de gerações, né? Entre aspas, gerações passadas, na questão do que foi construído, né? Porque a maioria era jovens, tinha uma média de 24 anos, e o que está sendo feito nisso? Se nós estamos dando continuidade e o que nós vamos preparar para a próxima geração. Então, eu acredito que Deus tem algo muito especial para nós neste momento, para os jovens, para os velhos, que seja quem for, de realmente o pregar, o ser luz intensamente, 100% dos nossos dias.
E o pregar o evangelho, o andar, o exalar o perfume de Cristo ser a razão da nossa vida, que foi para isso que nós fomos chamados. A nossa salvação não para em nós. Foi isso que para mim foi mais marcante neste evento. E além disso, né, lá em Brasília especificamente, o nosso presidente compareceu e poder todo o estádio orar por ele ali, nós oramos pela vida dele, para mim, especificamente, foi algo muito marcante também, e eu creio que Deus tem, não necessariamente um novo, né, mas voltar a realmente estarmos inflamados pelo Espírito Santo e estar disposto a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém? Deixa eu só deixar uma coisa clara. O nosso presidente apareceu lá. Ele não foi chamado pela organização. Ele ficou sabendo do evento um dia antes e apareceu lá. E ele só foi na tribuna de honra lá em cima. Se você conhece arenas, eles têm aquela de vidro que você vê na televisão. E depois alguém deve ter chamado ele lá para baixo, e aí foram no palco orar com ele. Ele só apareceu para ver o que estava acontecendo, né? Ele quis constatar por que tinha tanta gente ali, né? Ele ficou sabendo do evento. A organização não chamou ele. E não é uma coincidência. Como alguns chamavam um tempo atrás, uma jesuicidência, né? Justamente um convidado, né, um dos preletores estava falando sobre o Brasil ser uma nação de crentes que vão realmente, uma nação profética de declarar Jesus e levar Jesus, né, e ia ser feita uma oração pela nação, e de repente quem que aparece aí? Lá na tribuna. Na verdade é a nossa figura maior. Ele é a figura maior da nossa nação. Então, foi justamente num momento que estava se falando sobre a nação. E não foi nada planejado. Então, eu acho que isso a gente tem que entender. E aí nós temos que dar um glória a Deus para dizer, puxa, isso aí é Deus operando. Né? Porque quando o próprio presidente aceita dizer que ele reconhece os evangélicos e o que foi feito, e tem sido feito pela igreja, então isso é algo positivo. E é algo também, um sinalizador que nós podemos fazer a diferença nessa nação brasileira. Amém? Queria chamar o Mário aqui à frente. Eu também tinha pedido para ele. Como o Gabriel ficou menos de 4, você ganhou 1 minuto aí, Mário. Boa noite, irmãos. Graça e paz esteja com cada um. Realmente foi muito tremendo estar presente neste evento, principalmente porque você viu que o Gabriel falou, né? Um evento que a sua maioria eram jovens. Então ali nós nos sentimos muito honrados, né? Como jovens ali no meio deles. Mas foi muito tremendo, foi algo assim marcante, eu creio que para o Brasil como nação, como a presença do Senhor nas nossas vidas, na igreja. Afora a questão da organização, né, o comportamento do povo de Deus é algo exemplar, né, os locais nada sujos, nenhuma briga, nenhuma confusão, tudo muito organizado, a adoração ao Senhor mesmo. Mas o que eu achei importante ali, e acho que vale, foi uma das palavras iniciais ali da abertura do momento em Brasília, é que o que estava à frente da organização colocou que o que nós íamos viver naquele dia, o dia de ontem, tanto naquele estádio como nos outros 2 na cidade de São Paulo, não era um evento de entretenimento cristão, não era um show gospel, e sim, era algo marcante para a igreja, para um despertamento da igreja, para a igreja realmente entender que o que habita nela, em cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus, que nós temos condições de representar o Senhor aqui, anunciar ao Senhor a outras pessoas, para que outras pessoas se interessem, para que outras pessoas se arrependam, se convertam, vejam a igreja, se decidam por Jesus Cristo. Isso que foi que o Gabriel colocou, né? Esse despertamento, saída da inércia. E ficou marcado para mim também um versículo muito conhecido de todos. Eu até deixei aberto aqui para ficar mais fácil, né?
e que casa com tudo isso que nós ouvimos lá, 1 Coríntios 2,9, né? Como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o verso 10, no início do verso 10, ele dá a palavra-chave para explicar o que é que ninguém viu e ninguém ouviu. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, o que habita em nós tem a revelação do que Deus tem preparado para nós. E é isso que a igreja precisa acreditar, isso que a igreja precisa realmente acordar, trazer para as quatro paredes aqueles que não estão aqui, aqueles que não conhecem a Cristo, mas entender que nós precisamos olhar para fora, ter esse despertamento, sair da inércia, para que estes se interessem pela igreja, pelo Senhor Jesus acima de tudo. Amém? Obrigado, Senhor. Tá? Abra sua Bíblia novamente lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Quantas crianças estão descendo e você está abrindo a sua Bíblia? Eu quero colocar 2 vídeos curtos que nós filmamos ali no evento do Descende, só para você sentir um pouco. O primeiro foi logo que estava chegando, logo de manhã, 9 e pouco, 9 e meia, pouco antes das 10. Só para você entender, fazia 3 dias que estava chovendo em Brasília. E quando eu abri o sábado, era o 4º dia de chuva. Não era uma chuva pesada, como nós temos tido aqui, aqueles toró, né, que a gente fala aqui, e passa. Não, aquela chuva constante, é como se fosse uma garoa constante. Você fica 5 minutos naquilo, você se molha. Todo o pessoal que está no campo, eles estão tomando chuva. Os que estão nas cadeiras, aquela parte é toda coberta. As arenas funcionam mais ou menos assim. E isso, só para o primeiro vídeo, só para você entender, quando dá uma volta assim, vai enchendo tudo aqueles vãos. Por quê? Porque hoje as arenas, depois de 11 de setembro, todo mundo ficou neurótico. Então tem que fazer revista de tudo. Se você leva a mochila, eles fazem revista pessoal mesmo, para ver, tá? Assim, detector. Ali acho que não tinha detector de metal, pelo menos acho que a gente tinha crédito como crente, mas em muitos casos tem até detector de metal. O negócio está, né, o mundo está ficando neurótico nesse sentido. Então demorou para entrar. Mas eu quero que você só entenda uma coisa do Descende. E aí é só isso que eu vou falar até aqui. Foi um momento histórico para a nossa nação. Mas foi um momento histórico porque 2 americanos que foram preletores em Brasília, eles disseram a mesma coisa a respeito do mundo. O Brasil conseguiu fazer uma coisa que eles não conseguiram em outro lugar no mundo. Nós temos promessa de longa data. Tá? Eu tô na igreja há muito tempo. A gente passa dos 5, entra nos entra, né? Depois passa dos 50 e aí vai, né? Como diz o meu tio, um tio falecido, até os 50 é morro acima. Quando você bate os 50 e começa a descer, ele falou assim, só não me avisaram que tinha graxa do outro lado, e a hora que você bate a graxa, o negócio é rápido, né? Até os 50 parece que demora um pouco. Mas nós temos várias gerações aqui. Eu sou da geração do Inário. Eu fui criado como criança cantando no cantor cristão. E só tinha piano e um órgão. Para os jovens da Google aí, órgão, né, para vocês entenderem o que é um órgão. Não é um órgão humano, é um instrumento. E as coisas foram mudando. Eu sei o custo que foi colocar uma bateria para dentro da igreja. O custo que foi trazer um contrabaixo, uma guitarra. E muitos, né, de nós vamos ficando mais velhos, a gente vai gostando menos ainda de certas coisas. Mas nós não estamos aqui para discutir isso e as diferenças. Mas o que eu quero colocar para você é dentro desse texto de João capítulo 4, uma verdade que Deus já me confrontou no primeiro preletor. No primeiro preletor da manhã, Ele me confrontou.
de uma verdade que eu estava no meu coração e Deus falou, você está pensando errado. Mas antes de eu só falar isso, solta os 2 vídeos aí, por favor, João. Põe o volume que dá para ouvir aí, pastor. Eu acho que aí dá para ouvir. Apaga as luzes, por favor. Bem, acho que eu acabei mandando um dos vídeos errado, foi a mesma música. Eram 2 músicas diferentes. E uma delas é o que a gente cantou por último. E eu e o Rodrigo, nós nem combinamos que músicas, porque eu tenho certeza que ele orou e ele escolheu aquilo que ele entendeu que ele tinha que escolher. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós estamos vivendo um momento estratégico, um momento crucial. E um momento muito importante para a vida da igreja. Mas vamos lá, você está com a Bíblia aberta aí? Se não, abre lá em João 4, nós vamos ler um pouquinho mais do que só o 34, 35. Nós vamos até o 38 dessa vez. Diz aqui no verso 34, João 4, 34, ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. 37. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Abram os olhos, diz a NVI. Ou, atualizada, se não me falha a memória, diz ergam os olhos. Mas o que é essa ideia de abrir ou erguer? Por que Jesus tem que falar, erga seus olhos? Bom, se ele está falando, erga os olhos, eu lembro algumas vezes quando eu estava dando bronca nos meus filhos, e como eu tinha 3, invariavelmente, vira e mexe, tinha que dar bronca no 1. Eu sempre falava, olha para cima, olha para mim, olha para cima, olha para mim. Por quê? Porque quando começa a receber bronca, automaticamente olha para baixo. Eu não sei se isso vem no kit produção de Deus, né? A criança começa a receber bronca, começa a olhar para baixo, mas é assim que funciona geralmente, começa a olhar para baixo. A não ser que é muito topetudo e aí começa a te encarar, aí já é outro problema, né? Mas normalmente, se elas estão recebendo uma bronca, elas vão olhar para baixo. E Jesus está olhando para seus discípulos, está dizendo, vocês estão olhando muito para baixo. Vocês não estão olhando na altura certa, vocês não estão olhando onde precisa olhar. Vocês não estão conseguindo ver o que realmente eu quero fazer.
E essa é uma coisa que eu fui impactado ao entrar naquele estádio, sentando, ouvindo os primeiros preletores, primeiros louvores e tudo, primeiras orações. Porque um tempo atrás, te confesso que eu estava sentindo meio jurássico. Eu vou fazer 55 anos esse ano. E no próximo mês eu faço 30 de pastoreio. E eu estava chegando a um ponto que eu achando que meu tempo já estava vencido. Que eu não estou conseguindo mais chegar nessa geração. Até para provar isso, eu vim com uma camisa florida hoje, mas a minha esposa não deixou. Estou brincando. Porque muitas vezes a gente vê que as coisas vão mudando. Eu sou da época que começou, você tinha que vir, quem ia pregar tinha que vir de paletó e gravata. Olha como é que eu estou hoje. Eu lembro o primeiro domingo que eu tirei a gravata, que eu já não usava paletó, sou muito calorento. Eu lembro o primeiro domingo, eu vim de calça social e camisa social, mas sem gravata. E era um barato aqui de cima, ver os cochichos dos mais velhos. Eu sabia o que eles estavam falando. Ele está sem gravata. Ele está sem gravata. Aí nós superamos essa crise. Fica tranquilo, não vou vir de bermuda e raider. Ninguém merece ver minhas pernas brancas desse jeito. Mas muitos acham que o negócio está nisso. A coisa não está na gravata, a coisa não está em ser menos social. O que está é o que Jesus está dizendo aqui nesse texto para nós. Ele está dizendo assim, levanta seus olhos e começa a olhar para aquilo que é realmente importante. Porque algumas vezes você está olhando muito baixo, você está olhando muito perto, e você está olhando algumas coisas que estão te roubando a atenção, e você não está conseguindo olhar para o que é mais importante, e o texto diz o que é o mais importante. E o que é o mais importante é que os campos estão brancos e prontos para a colheita. Vocês estão vivos? Ou alguém está vivo? Isso que dá, ficar 12 horas, alguém falar amém, tudo. É isso que dá, assim, no lugar que a idade média é 24. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não vai me pegar gritando daquele jeito. Mas se você está na idade para isso, então grita. Então fala, então faz. Eu já fiz a minha parte, eu já tive 15 anos, eu já baguncei em acampamento, eu já fiz a minha cota. Depois eu tive do outro lado, onde eu tinha que lidar com os bagunceiros, onde eu tinha que ficar acordado até 3, 4 horas da manhã, atrás dos bagunceiros do acampamento. Porque o mundo dá essas voltas, é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que nós, como igreja, estejamos entendendo. Primeiro, Deus está dizendo, levanta seus olhos e olha, porque a colheita, o Brasil nunca esteve tão pronto para receber o Evangelho. Porque quando o seu presidente, não estou aqui, não importa se você gosta dele ou não, ele é o seu presidente. E quando o seu presidente decide aparecer num evento evangélico e aceita receber oração, e depois ele agradece dizendo, eu sei que eu só estou na presidência por causa da Igreja de Cristo Jesus, que me colocou lá em oração. Isso é algo tremendo, meus irmãos. Não importa o que você acha do nosso presidente, ele é o seu presidente. E Jesus está dizendo, erga seus olhos e começa a olhar. E ele disse 3 coisas importantes. Nós estamos resgatando Deus, nós estamos resgatando pátria e família. Chegou um ponto que não podia falar essas 3 palavras. Agora pode, está liberado. Por quê? Porque nós, a igreja, começou a levantar seus olhos. E olhar para essa colheita, e olhar para aquilo que está branco, que está pronto para ser colhido. Mas não para aí. Olha que interessante. Por quê?
levantar ou abrir os olhos, porque isso é a vontade de Deus. Deus enviou Jesus, Jesus enviou a gente, o texto está dizendo isso. Porque eu fui enviado para isso, você foi enviado para isso, nós fomos enviados para isso. E não é uma questão de você acha que foi, não, você foi, você só tem que reconhecer. É um fato, nós fomos enviados. Jesus diz, do mesmo jeito que ele foi enviado, eu estou te enviando, ele diz isso no texto todo. Ele vai dizer isso muito mais claro lá em João 17, mas nós não vamos tomar tempo de ir lá também, mas depois você lê lá na oração sacerdotal de João 17, isso está muito claro lá. Que Deus foi enviado, está nos enviando. E enviando para quê? Olha aí no verso 36. Para fruto para a vida eterna, diz a NVI. Fruto para a vida eterna. Ao erguermos os nossos olhos e ver os campos brancos prontos para a colheita, eles são frutos que precisam ser colhidos para a vida eterna. Foi interessante que a primeira palavra ontem para esses jovens de média de 24 anos, não durma com as suas namoradas, não deixe a faculdade te influenciar, não vai atrás de drogas, pega a coisa que é mais valioso, que serve de verdade para você, que é Jesus, que transforma a sua vida, que muda a sua vida, que faz diferença em você, e isso não mudou. Quem foi a geração hippie dos anos 60? Por que saíram daquilo? Porque conheceram Jesus. Quem foi a geração dos anos 70 que teve seus problemas? Saíram daquilo porque conheceram Jesus. Quem foi dos anos 80, de todas as coisas que aconteceram nos anos 80, saíram daquilo porque conheceram Jesus. O pessoal dos anos 90, eu estou falando de quem foi jovem nessa época, como é que saiu da toda aquela bagunça? Saiu porque conheceu Jesus. Nos anos 2000, saiu porque conheceu Jesus. Nos anos de 2010, saiu porque conheceu Jesus. E essa década de 2020 não será diferente. Vai sair porque conheceu Jesus. Porque Jesus traz transformação. Jesus traz mudança. Eu sei disso há anos a fio. Esse ano eu completo 50 anos de conversão. Eu sou um cinquentenário. Meu Deus, estou ficando velho. E talvez você está fazendo 5 meses, não importa. O que importa é que eu continue vivendo para Jesus e que você continue vivendo para Jesus. Mas uma segunda coisa que importa, que esse texto para mim deixou muito claro. São 2 princípios aqui. O primeiro princípio está embutido no verso 36 e 37. Deixa eu ler para você. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Verso 37, assim é verdadeiro o ditado, um semeia, outro colhe. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é justamente que existe semeadura e colheita. É só isso, existe semeadura e sem semeadura não há colheita. Concorda comigo? Ninguém colhe onde não foi plantado. E só se colhe quando é plantado. Amém? Amém? Só se colhe onde foi plantado. Esse é um princípio eterno, é um princípio divino. O que você colhe é justamente também de acordo com o que você plantou. Plantou amor, você não colhe ódio, você vai colher amor. Plantou ódio, provavelmente você vai ter um retorno do quê? A lei diz, você vai ter um retorno de ódio. Entendeu? Então esse é o primeiro princípio.
Nós temos que entender isso. Semeadura e colheita. Agora, eu poderia gastar bastante tempo aqui dizendo, jovens, vocês têm que sair semeando, vocês têm que sair semeando. Mas lá, enquanto eu estava ouvindo os preletores, enquanto eu estava ouvindo gente da minha idade, inclusive, não só jovens de 30 para baixo, 35 para baixo, mas homens de Deus, como que é o fundador da Jocum aqui no Brasil. Ele chegou aqui em 1972, Jim Steer. Jim Steer, quando chegou aqui no Brasil, ele consultou os americanos, porque nessa época, acredite em mim, tinha muitos missionários americanos, do qual meu pai fazia parte, que ele chegou em 1960. E os americanos o informaram que ele tinha uma missão quase que impossível. E alguns provavelmente disseram para ele, você tem uma missão impossível. Eu conheço a minha outra raça, que eu também sou brasileiro. Eu conheço meus patrícios. Eles devem ter dito para ele, os jovens aqui no Brasil está difícil. Ele disse isso de vós. Ele disse isso, está gravado. Você vai ter dificuldade de levantar jovens aqui. Isso em 1972 era uma verdade. Porque era verdade, porque era difícil você construir uma igreja. Era difícil você ter uma igreja de 50, 60 pessoas. Era difícil você realmente pregar o evangelho nesse país. Mas eu quero que você saiba que os movimentos presbiterianos, batistas, congregacional e assim por diante, eles estão aqui desde o Brasil colônia. Eles estavam aqui quando o Brasil se tornou república. Eles estavam aqui batendo, talvez seguindo aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles seguiram esse princípio. Eles arduamente trabalharam, eles arduamente foram rejeitados, eles arduamente foram perseguidos. Não era fácil você ser pastor. Eu lembro como criança, ninguém entendia por que meu pai era casado e o meu pai tinha filhos se ele era padre. Porque eles não tinham a mínima ideia do que era um pastor. Você com 6 anos na escola, eu estou tentando explicar para eles que o meu pai é pastor, meu pai não é padre, e que tem uma diferença entre um padre e um pastor, e que o pastor pode casar. Eu sou dessa geração. Eu sou dessa geração que eles não entendiam o que era uma igreja evangélica. Eu me lembro como criança que se você queria ir numa igreja evangélica em Ribeirão Preto, você tinha que ir no quadrilátero da Francisco Junqueira, a Independência, 9 de Julho e Jerônimo Gonçalves, porque a maioria das igrejas evangélicas se concentravam só ali. Chamaram meu pai de louco quando ele abriu a igreja aqui. O Jardim Macedo estava em formação. Jardim das Pedras era a Pedreira Side, que está lá na rodovia Santana agora. E não existia quase nenhuma igreja fora do eixo centro aqui em Ribeirão. Muitos homens de Deus deram suas vidas. Muitos homens de Deus deram tempo árduo para construir uma igreja, não só em Ribeirão Preto, uma igreja no Brasil, uma igreja na América Latina, uma igreja na África, uma igreja na Ásia, uma igreja na Europa, uma igreja nas Américas todas. E é isso que eu quero que você entenda. E aí você vai encaixar isso dentro da sua propriedade para o segundo princípio que eu quero apresentar para vocês aqui. Porque quando chega no verso 38, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vou repetir. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles.
Quando eu me tornei pastor e fui consagrado, na verdade eu me tornei pastor em 90 e fui ordenado oficialmente pastor em dezembro de 91. Deus me fez lembrar um entendimento que Ele me deu naquela época. É como se fosse uma visão. Meu pai me trouxe uma bandeja. E ele olhou para mim e disse: aqui está a minha obra. Aqui está o trabalho que eu fiz. Agora eu estou te dando para você levar para frente. Confesso que na época eu não conseguia entender isso. Talvez agora, 30 anos depois, eu estou conseguindo entender um pouco do que era essa visão. Porque quando fala aqui, a NVI traduz usufruir, na verdade, no original, ela está dizendo que você vai entrar na semeadura do outro. Você vai entrar na semeadura do outro. O que quer dizer isso? Não precisa abrir, porque naquele mesmo ano Deus me deu um texto em Jeremias capítulo 1, verso 9, verso 10. Porque um dia eu estava num congresso, lá na FEAPAM, e era um custo reunir 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Eu cheguei cedo, que eu achei que começava às 7h30, ia começar às 8h, eu cheguei numa 7h20, e eu sentei. E eu sentado lá, eu lembro disso, eu falei: Deus, eu sou muito jovem para encarar tudo que o Senhor tem pela frente, tudo que eu tenho. Eu tinha acabado de assumir a igreja, era mais ou menos 92, talvez 93. Eu olhei para tudo aquilo, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha esse hábito, eu falei assim: Deus, o Senhor tem que falar comigo. Eu estava com uma Bíblia nova, eu falei assim: ó, não tem marcação, não tem nada no meio, eu vou abrir aqui, e por favor, é quase assim, pelo amor de Deus, você está falando com Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. E um dos textos que Deus me deu é justamente Jeremias 1, 9-10, onde ele diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E lá no estádio ontem eu entendi algo. Só pegando 3 gerações, meu pai, ele começou um processo árduo, porque ele achou um terreno acidentado, cheio de entulho, cheio de um monte de coisa, e ele começou um processo, em 1960, de arrancar, despedaçar. E que quando ele me entregou essa bandeja, hoje eu entendo, eu tive que vir arruinar e destruir. Pela autoridade do Espírito Santo, pela palavra de Deus, fazer tudo isso. E se você pensa o que significam essas 4 palavras juntas, você arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, significa que não importa o estado que o terreno estava, esse terreno está 100% pronto agora. Ele está 100% limpo. Ele está 100% cultivado. E ele está agora pronto e já semeado para você poder colher. Para você poder colher. E a Renata vive me mandando frases, e de vez em quando eu confesso, e eu não estou confessando isso só porque ela não está aqui, porque ela sabe da minha veia sem vergonha, que é muita coisa para ler, então de vez em quando passa batido. Mas essa frase não passou batida, essa frase diz: os mais novos honrem os mais velhos, mas os mais velhos promovam
os mais novos, incentivem os mais novos. E é isso que eu comecei a entender nesse texto, meus irmãos. Deus estabeleceu geração que teve a dificuldade de ir alugar um salão no meio de um povo que não quer saber de nada dessas coisas, e principalmente porque era protestante. Lá nessa época você não era evangélico, você era protestante. E era um custo você conseguir 20 ou 25 pessoas frequentando. Mas a semente estava sendo plantada. Dos anos 90 para 2000, com os moveres do Diante do Trono, só para citar um exemplo, as coisas começaram a mudar no Brasil. As coisas começaram a ser diferentes no Brasil. Os ares, aquele céu de bronze, como diz Jó, começou a ser destruído, começou a ser arrebentado, para que o poder do Espírito Santo de Deus e o poder da palavra de Deus pudesse penetrar a nossa nação e chegar a um ponto onde, naquela época, final dos anos 50, início dos anos 60, não havia mais de 3,5% de evangélicos no Brasil. E o IBGE já está soltando agora em janeiro informações. E alguém me refresca a memória, mas acho que dá mais de 40% hoje. Isso transformou o Brasil? Não como deveria, mas fez muita diferença. Abriu os céus. E eu quero que você entenda isso. Esse texto está dizendo que gente antes de você abriu o terreno, semeou. Mas ele está dizendo para você que tem menos de 35 anos, ele está dizendo para você, ei, levanta os olhos, ei, para de olhar em volta, para de olhar tanto para o seu celular, para de olhar para outras coisas. Nós temos uma obra que eu dei a minha vida, nós temos uma obra que os meus pais deram a sua vida, nós temos uma obra que gente antes deles deram a sua vida, eles pagaram um preço caro para arrancar, destruir, despedaçar e realmente preparar esse terreno e lançar essa boa semente, e essa semente foi lançada, glória a Deus, ela foi lançada. Mas vocês agora, você que tem 35 para baixo, você agora, e eu quero te promover, eu quero te incentivar, eu quero que você vá para frente. Eu já não tenho mais o gás que eu tinha antes, eu ainda tenho muito gás para dar, mas eu não tenho o mesmo gás. Eu já dirigi 16 horas. E ainda cheguei em casa a assistir 2 filmes antes de dormir. Agora, só de pensar em fazer isso, eu já desisti da viagem. A não ser que tiver um hotel no meio. Deus me livre. Dirigir mais de 8 horas. Se precisar, eu dirijo, mas Deus me livre. Quando eu estava na faculdade, no seminário, eu tinha 17 horas semestrais, que é uma carga pesada no sistema americano, porque meu pai me mandou para lá. Eu trabalhava 40 horas num posto de gasolina. E eu ainda achava tempo para sair com os amigos. E não deixava de ir na igreja. E dormia mais ou menos 5 horas por dia. Agora que eu quero dormir, continuo dormindo às 5 horas, porque eu já não consigo mais dormir. Estou brincando. As coisas mudam. E o que Deus deixou muito claro para mim, ao olhar essa galera, eu quero que você entenda. Você vê um mar de gente, que a média é 24 anos, e a proposta desse descende é só isso. Vamos, gente,
vocês, vamos levantar, porque as gerações anteriores fizeram o seu trabalho, e eles estão aqui ainda para nos ajudar, mas é a hora de nós levantarmos, é a hora de nós fazermos a nossa parte, é a hora de nós irmos realmente levar adiante aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Erga os olhos e vede o campo branco, e traz a colheita, e traz a colheita. Todas as igrejas deviam ter um santo problema de ter que ter 3, 4, 5 cultos no domingo, porque não tem salão suficiente para o número de pessoas que estão vindo na igreja. E é por isso que nós estamos partindo veementemente para grupos pequenos, grupos de comunhão nós vamos chamar, aonde nós queremos levar a igreja para as casas durante a semana, aonde nós entendemos que lá nós podemos cuidar da colheita, seja ela o que já foi colhido e seja o que precisa ser colhido. E nós precisamos que cada um se levante, mas principalmente você que tem 35 anos ou menos. Por que 35 anos ou menos? Porque vocês são a próxima geração. Porque os meus netos são a próxima. Meus netos daqui 20 anos vão ter 20 e poucos anos, 21, 22 anos. E eu, se Deus permitir que eu ainda esteja nessa terra, eu estou dobrando o cabo da Boa Esperança, com 75 anos. Sem ofensa, viu, dona Alice? A dona Alice sempre faz questão de, estou ficando com veieira. Eu falei, tá nada, está com 80 e pouco. Eu falei, veieira era minha avó que tinha 96. Quando, né? Esse é velho. 84 é brotinho ainda. Porque ela tem gás para dar. Ainda. Por quê? Porque todo ser que respira ao Senhor pode louvar, todo ser que respira ao Senhor pode orar, e todo ser que respira ao Senhor pode abrir a boca e evangelizar, todo ser que respira pode ser testemunha ao Senhor. Não importa se um vem correndo, como as crianças, né, dona Alice? A gente vem assim, numa entoada, assim um pouco mais devagar, mas nós estamos aí, por quê? Porque é assim que Deus quer. Estamos aqui. Mas hoje eu entendo que você, que tem menos de 35 anos, eu quero orar por você. Isso não quer dizer que eu vou aposentar, vou sair do pastoreio, não, vou continuar. Ah, sim, ela falou que ela vai no médico e fala que tem gente pior que ela. Tem. Ela só está com 2 hérnias no disco, tem gente que tem mais, né? Tem a discoteca inteira. O médico, é o médico que tem, ixi, tá, e o médico é mais novo que a senhora, né? Tá vendo? Tá certo. Mas, meus irmãos, eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, eu quero você que tem menos de 35 anos, eu quero que você se coloque de pé agora. E eu quero que você se permaneça de pé. Tá, eu só estou de pé porque eu estou pregando, tá? Então vocês me desconsideram. Você que está sentado, dá uma olhada em volta. Porque essa palavra é para nós dois, os 2 grupos. Nós que temos mais de 35, tá? E você que tem 36, bateu na trave, você me perdoa, mas eu tinha que pôr a linha em algum lugar. Nós somos da geração que plantou. Mas Jesus estava dizendo, cada geração tem uma geração que planta e tem uma geração que colhe. Eu sou da geração que plantou. E eu vou te ajudar.
Mas quem vai fazer a colheita mesmo são vocês. Amém? Você que está de pé, você aceita esse desafio? Você aceita buscar em Deus o que Deus quer de você? Você aceita buscar em Deus o que Deus tem para que você contribua com essa colheita? Para que você vá e vê realmente aquilo que Deus tem. E que você seja realmente capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, para que você possa realmente nos ajudar. E não é só nós, a igreja local, nós, a igreja de Cristo espalhada por essa cidade, a igreja de Cristo espalhada por essa nação, a igreja de Cristo espalhada pelos 4 cantos desse mundo. Porque aqui nós temos pastores, aqui nós temos missionários. E não tenha medo se Deus te chamar para missões, ou se Deus te chamar para ser pastor, porque Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Eu sou prova viva disso, meus pais são prova viva disso. Eles eram missionários vindo dos Estados Unidos. Eu sempre daqui da igreja local. Mas Deus sempre supriu. E sempre suprirá. E sempre suprirá. Aquilo que você, quando você está disposto a obedecer ao Senhor. E se tem uma coisa que acontece, a igreja tem mania de cunhar palavras. Então, eu não lembro se era nos anos 70, 80, já perdi aí. Uma época aí falava em koinonia, vamos ter koinonia, todo mundo tinha koinonia. Vai ter koinonia comendo lanche, koinonia. Koinonia é o quê? Na verdade é comunhão. Mas ficava mais bonito falar em grego, né? Vamos ter koinonia. Uns 10, 15 anos atrás, eles cunharam uma palavra, não sei de onde surgiu, demonização. A época que estava muito, falava-se muito em batalha espiritual, 20 a 15 anos atrás, né? O que é demonização? Não é um demoniamento, mas é uma ação demoníaca tão forte que parece que está endemoniado, mas não está. Está parecendo mais um marionete do demônio. E a igreja tem palavras que ela vem cunhando. E a última, que a gente ouviu muito ontem, é a ativação. Eu ainda estou digerindo essa, estou tentando entender essa aí. Mas pelo menos uma coisa eu entendi dessa ativação. É tirar você da inércia. Só isso. Então vamos ficar com isso. É tirar você da inércia. Se você não está em inércia, fica tranquilo. Mas se você está na inércia com relação à obra de Deus e o trabalho do Senhor, então que isso cesse agora, hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te toque agora, em nome de Jesus. E que cesse essa inércia. Porque nós vivemos para Deus. Nós somos do Senhor. E sabe por que eu estou tão convicto disso? Porque ontem, quando nós subimos no ônibus, eu não tinha lido minha meditação, eu estou acompanhando um livro de meditação. E a meditação de ontem, do dia 7, falava de santificação. Só que o autor, ele disse, usando a palavra de Deus, ele disse, santificação é quando você, aí chega no tema do retiro, até que nada mais importe a não ser Deus. E o que Deus quer fazer na sua vida. E a ativação, então, vai ser essa. Até que nada mais importe na sua vida, a não ser cumprir a vontade de Deus, a vontade do Senhor. É isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de uma geração dada ao Senhor. A minha geração, nos acampamentos, nós fomos bombardeados com essa mesma mensagem. Está na hora de vocês se entregarem ao Senhor. Está na hora de vocês darem tudo para o Senhor. E nós acreditamos e nós demos. E disso nasceu muitos pastores, disso surgiu muitos missionários. Mas agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Você aceita? Sim ou não? Está com medo? Não precisa ter medo.
Não precisa ter medo. Pastor Luciano, faz a oração por esse povo, por favor. Vamos orar. Feche teus olhos. Pai, eu oro sobre cada um que está de pé aqui, Deus. Senhor, que cada um possa receber do Senhor, Pai, esse toque. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Pai, destravar, Pai. Que o Senhor venha colocar sonhos, que o Senhor venha colocar a Tua voz em cada coração, Pai. Que cada vida aqui tenha coragem, Deus, de dizer sim para o Senhor, ó Deus. Sim para aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem. Que cada um possa estar disposto, Deus, a obedecer a Ti, Deus. Pai, o caminho foi trilhado, Deus. Os pioneiros abriram caminho, Deus. Pai, tudo já está preparado, Deus, para que esses jovens possam continuar a Tua obra, Pai. Nós não oramos para que levante uma nova geração, mas que possa ter uma geração de continuidade, Pai. De continuidade da obra do Senhor, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que haja um compromisso com o Senhor, que haja um compromisso com a Sua palavra, Deus, uma fome e uma sede por Ti, Deus. Pai, que cada um comece a sonhar com nações, ó Deus, sonhar com cidades, ó Deus. Começa a ofertar a sua oração, clamando por nações, ó Deus. Que o Senhor leve cada um deles nos quatro cantos desse mundo, Pai. Em meio às escolas, às faculdades, ó Deus, em seus trabalhos, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, ninguém venha se perder, Deus. Eu peço que o Senhor traga de volta os filhos pródigos, ó Deus, que um dia estiveram na Tua casa, Pai. Deus, mas foram seduzidos, enganados pelo mundo, Deus. Eu peço que o Senhor traga, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos essa noite por essa geração, Pai. Por essa geração, Pai. Esses abaixo de 35 anos, ó Deus. Que o Senhor fale aos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar os pastores aqui à frente, a liderança. Inês, vem aqui, por favor, também. Segunda oração, e nós já vamos terminar o culto. Lá ontem, lá para a terceira ou quarta ativação, oraram muito isso lá. Eu achei que meu botãozinho de ativação estava quebrado, porque eu não estava sentindo nada. Mas quando eu subi no ônibus, passando a madrugada, dormindo, acordando, aí eu vi que Deus tinha restaurado meu botãozinho. E algumas vezes a gente espera um negócio tão tchan. Eu gostaria mesmo que fosse tão tchan que você nunca saísse do tchan. Não teria o tchan, só o tchan e acabou. Mas hoje foi começado um processo sobre você que está de pé. Porque eu quero que você olhe para nós aqui. Luciano é o mais novo nosso. Todos nós estamos começando a ficar com cabelo branco. Alguns de nós, o cabelo está até desistindo da gente, né, Pedrão? Eu olho no espelho, eu estou parecendo cada vez mais meu pai. Eu falei, Jesus, eu tinha achado que eu tinha escapado. Fiz 30, estava cheio de cabelo. Falei, não fico careca, mas nem a pau. Não, nem a pau, é. Quem de vocês de pé vai tomar meu lugar? Quem de vocês de pé vai tomar o lugar dos pastores aqui? Quem de vocês de pé vai tomar o lugar da liderança aqui? A Inês, eu chamei ela porque a Inês, Deus trouxe ela para nós como um presente.
A Inês trabalha com a Missões Horizonte. Largou tudo. É a história de todo missionário. Me perdoa, mas sou tudo louco. Eu tenho dois. Minha mãe morreu, mas eu tinha dois pais, doidinho. E missionário é tudo assim. Para fazer o que eles fazem, para ir onde eles vão. Não é loucura, na verdade, é chamado. Eles têm uma base em São Paulo e não conseguem trazer gente para ser treinada. Isso é uma vergonha. Para encher 3 estádios com 150 mil, mas não consegue levar 10 pessoas para ser treinado para missões. Mas isso está mudando em nome de Jesus. Esses, meus irmãos, não vai vir de mim. Eu estou completando a carreira. Vai vir de vocês que estão de pé. Tá? Do lado de cá, não do lado de cá. A Inês representa missões. Nós representamos pastoreio. E os outros 3 irmãos representam liderança espiritual da igreja. E um dia, nós não vamos estar mais aqui. Mas vocês que estão de pé vão estar aqui. Um de vocês vai estar com o microfone falando, não eu mais. E eu tenho pedido a Deus, quem é, Pai? Quem é? Se o Senhor me permitir, eu gostaria de treinar ele. Quem? E eu creio que Deus só está esperando alguém dizer como Isaías, eis-me aqui, eu estou aqui. Estou aqui. Quem vai para lugares difíceis, como a irmã já compartilhou em outras, Egito, Etiópia, tantos outros lugares difíceis. É muito mais fácil você que é jovem, você que está começando a cravar suas raízes, você, Deus, Ele não tem que arrancar suas raízes, Ele só simplesmente te leva. Você não tem raiz? Tanto assim. Eu, depois de 30 anos aqui, eu tenho muita raiz. É possível Deus arrancar e me levar. Eu vi tantas necessidades. Essa viagem que eu fiz com meu pai, eu vi igrejas morrendo. Estão precisando de pastores. Porque não tem jovens que estão se levantando para ser pastor. Mas nós vamos reescrever isso no Brasil. E nós vamos mandar então pastores para os Estados Unidos, nós vamos mandar pastor para a Europa, nós vamos mandar, porque nós vamos ter muitos. E começa com você, gente. Começa com você que está de pé. Então o ativar de Deus nesse momento é um convite do Espírito Santo. Sai da sua inércia. Eu fui chacoalhado quando eu tinha 15 anos, no acampamento de julho. Eu fugi por 10 anos, porque eu não queria ser pastor, porque eu sabia, eu dizia, Deus, eu não vou ser pastor, porque eu sei onde é que eu vou amarrar minha mula. Essa é a expressão da época. Eu sei no que eu estou entrando, e eu não quero. E Deus fala, E agora eu estou completando 30 anos de pastoreio. Porque não vale a pena fugir de Deus. E se Deus já pôs algo no seu coração, se Deus já colocou chamados no seu coração, então, do pouquinho que eu entendo dessa palavra ativação, eu quero virar a chave, eu quero ligar esse motorzinho, e eu quero pelo Espírito Santo te dizer, você é chamado de Deus, e Deus tem um plano para a sua vida, e eu posso dizer para cada um de vocês, eu não sei se é pastor, missionário, se é liderança, se é professor, se é evangelista, eu não sei, mas Deus sabe o que Ele tem de intenção sobre a sua vida, e eu entendi, por que Ele me levou em Brasília, Ele me levou, porque Ele disse, você não é jurássico, você é só de outra geração, você tem um papel novo para você desempenhar, você tem que levantar essa
galera que está de pé. E você tem que dizer: vocês são capazes, vocês podem fazer coisas tremendas para o Senhor, vocês podem mudar essa nação, porque a semente foi boa, a semente foi boa. Eu sei, porque eu plantei parte dessa semente, e essa semente foi boa. E agora vocês têm que levar essa semente adiante, vocês têm que levar essa colheita adiante, e nós vamos te dar todo o apoio que vocês precisam. Agora você que está sentado, você quer se juntar a nós aqui na frente? Não precisa vir na frente, só fica de pé. Você que está sentado, se você se colocar de pé, você está dizendo: pastor, eu entendi que essa geração que já estava de pé, eles vão colher, mas nós vamos ajudar essa geração. Nós vamos ajudar essa geração. Nós, em nome de Jesus, viu, Inês? Nós vamos ver missionários saindo de novo dessa igreja. Mais missionários, porque essa igreja já enviou missionários em épocas passadas. E se em épocas passadas era tão difícil mandar um missionário, nós mandamos, por que nós não podemos mandar hoje? Porque nós estamos precisando virar o botão, tirar você da inércia, tirar os dois grupos da inércia, nós mais velhos, para que nós sejamos todo o apoio. E sabe o que vai precisar? Eles vão precisar de oração. Irmãos, eles vão precisar de grana. Esse povo não ganha dinheiro. Nós que acabamos de ficar de pé, nós somos os ativos, nós ganhamos dinheiro. Você que trabalha, você ganha dinheiro. E você tem como sustentar missões, você tem como sustentar a obra. E você tem como dizer para essa galera que se levanta e diz: eu tenho chamado, você tem chamado, Deus tem me abençoado, e eu vou abençoar a sua vida, inclusive financeiramente. E nós vamos ser igreja. Aleluia! Nós vamos ser igreja. Põe a mão no teu coração. Pai, eu não sei onde fica esse botãozinho da ativação, mas eu sei que o teu Espírito sabe onde é. E eu sei que hoje o Senhor quer virar essa chave da inércia. E eu te agradeço porque essa chave será virada em nome de Jesus nesse momento. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, está tocando esse segundo grupo que ficou de pé. Pai, nós estamos aqui. Nós já vimos muitas coisas acontecer nesses anos que se passaram. Nós sabemos que haverá mudanças, mas tudo isso promoverá teu reino, promoverá o crescimento da tua obra, ganhará muitas almas para Cristo Jesus, discipulará muitas pessoas para Cristo Jesus, e eu te louvo por isso, ó Pai. E como representante desse segundo grupo, Pai, eu peço que nós também sejamos tirados da nossa inércia, nós estejamos orando cada vez mais, que nós estejamos contribuindo cada vez mais, e que nós estejamos incentivando, treinando, fazendo o que for necessário, para que esse primeiro grupo que levantou, ó Pai, possa ir e possa também fazer o que cabe a essa geração fazer, e preparar o caminho para a geração que está lá embaixo na sala das crianças, ó Pai. Ajuda-nos como igreja a trabalhar, ajuda-nos como igreja a ter visão. Lá, Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos ver o que precisamos ver, e que nessa noite seja um divisor de águas sobre a vida da tua igreja, e que nós vamos juntos, Pai, cumprir a boa obra, nós vamos produzir frutos para a eternidade. Nós estamos erguendo os nossos olhos e olhando, ó Pai, para o campo branco que está pronto para a colheita, e nós vamos sair para a colheita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos toque nessa noite, cada um, ó Pai, no que diz respeito, e que nessa noite nós possamos, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, realizar toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem com teu poder. Vem com a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.